Salve, salve, alunos e alunas do canal Educação. Sejam todos muito bem-vindos. Sejam todas muito bem-vindas a mais essa aula de projeto de vida. A aula de projeto de vida, aula magna de projeto de vida, aula das aulas, aula Nobel de projeto de vida, e eu agradeço imensamente, eu agradeço carinhosamente a participação, a audiência de tanta gente linda, maravilhosa, inteligente, competente do meu Piauí, do Brasil e do mundo inteiro. Salve, salve! Alegria, alegria! Dom Inocêncio 16, aquele abraço, Guaribas, aquele abraço, São Pedro do Piauí, São Francisco do Piauí, aquele abraço também para minha amiga a Iracema, o Bando de Loucos, Mauro Reis Dias e a Joanilda Santos Veloso. Muito, muito agradecido pela participação, pela audiência de cada um e cada uma. E sem perder tempo, sem perder tempo, sem perder tempo, porque tempo é, porque tempo é, porque tempo é conhecimento. E qual será, e qual será, e qual será, e qual será, e qual será a nossa temática de hoje? Habilidades comportamentais para o mundo do trabalho, segundo o Fórum Econômico Mundial. Hoje queremos conhecer quais são as habilidades comportamentais para o mundo do trabalho e a importância delas para a construção do seu projeto de vida. Alunos lindos, maravilhosos, boa noite! Iniciemos recordando a aula anterior, na qual abordamos as habilidades técnicas que são recomendadas pelo Fórum Econômico Mundial. Por sinal, a pergunta é justamente essa: como se denomina a organização sem fins lucrativos, sediada na Suíça, que organiza anualmente o Fórum Mundial de Davos? Claro, só pode ser o Fórum Econômico Mundial. Para você que acertou essa pergunta, eu só posso dar um 10, mas é aquele 10 com louvor. Maravilha, maravilha, coisa linda, coisa bela, muito bem. A outra atividade para casa, ela consistia em nós, diante das habilidades técnicas que foram apresentadas ao aluno, que são recomendadas pelo Fórum Econômico Mundial para o mundo do trabalho no século XXI, diante dessas habilidades técnicas, como é que está o seu nível? O seu nível de... sua habilidade, certo? De como ela está presente em você. Você desenvolveu bem essa habilidade ou você ainda tem que desenvolvê-la? Então, olha só, habilidade técnica, pensamento analítico e inovação. Como você vem desenvolvendo essa habilidade em sua vida? Aprendizado ativo e estratégias de aprendizado. Como você vem desenvolvendo essa habilidade? Resolução de problemas complexos, resolutividade. Como você vem desenvolvendo essa habilidade? Análise e pensamento crítico, uso, monitoramento e controle de tecnologia, programação e design de tecnologia, solução de problema e experiência do usuário, análise e avaliação de sistema, são as habilidades técnicas. Você deveria, em casa, após reservar o momento, verificar em qual nível essa habilidade se encontra na sua pessoa. Sem mais delongas, mundo do trabalho, habilidades comportamentais do Fórum Mundial,
Recordando, o Fórum Econômico Mundial é uma organização sem fins lucrativos, sediada na Suíça, na cidade de Davos, e ele reúne principais líderes empresariais e políticos do planeta para discutir questões de ordem econômica, sociopolítica e socioambiental. Um rival, digamos assim, do Fórum Econômico Mundial é o Fórum Social Mundial. Turma, habilidades para o futuro. São competências de ordem emocional, ou seja, comportamentais, que devem guiar tanto o comportamento como o desempenho de um profissional. Vamos agora conferir a lista de habilidades comportamentais. Querido aluno de Dom Inocêncio, querido aluna de Dom Inocêncio, querido e querida alunos e alunas de Guaribas, alunos e alunas de São Pedro do Piauí, alunos e alunas de São Francisco do Piauí, aquele abraço, alô São Francisco do Piauí, aquele abraço carinhoso. Turma, criatividade, originalidade e iniciativa. Criatividade, originalidade e iniciativa. O que é criatividade? É possível aprender a ter criatividade? Alunos e alunas, queridos e queridas, maravilhosos, maravilhosas. A criatividade tem a ver com a estrutura de personalidade da pessoa. Algumas pessoas desenvolvem esse dom com mais facilidade que a outra. O que é a criatividade? É a originalidade, é a iniciativa, é propor soluções inovadoras para problemas que surgem diante da gente. Muitas pessoas pensam que criatividade pertence a um grupo seleto de profissionais, a uma categoria de seres humanos iluminados, mas não é assim. Criatividade pode ser desenvolvida. Basta você ser uma pessoa curiosa e questionadora. Pessoas criativas que são curiosas e questionadoras, elas conseguem enxergar oportunidades em vez de problemas. Por exemplo, conta-se que certa vez o dono de uma fábrica de sapatos enviou 2 funcionários para uma cidade onde ele pretendia construir mais uma fábrica de sapatos para abastecer toda aquela região. Então ele chamou os 2 funcionários, os 2 assessores e disse: vocês vão até aquela cidade, observam as pessoas, os hábitos das pessoas, como elas se vestem, observam as cidades vizinhas, observam a região e voltem com um parecer, se eu devo ou não construir uma fábrica de sapatos naquela cidade. Bom, assim foi feito, os 2 assessores foram até a cidade e eles tiveram a mesma visão. A maioria das pessoas daquela cidade, daquela região, andavam descalças, não usavam sapatos. No entanto, um dos assessores, ele só enxergava o problema. O outro assessor, o segundo, enxergava oportunidades. O patrão chamou os 2 assessores, porém, um de cada vez. O primeiro foi até a sala do patrão e o patrão pediu o seu parecer. E ele disse: patrão, não construa uma fábrica naquela cidade, porque as pessoas não usam sapato e nós vamos desperdiçar dinheiro, perder tempo e vamos falir. No entanto, o segundo, ao ser chamado, ele enxergou naquela situação, em vez de problema, oportunidade. E ele disse: patrão, corre! Essa fábrica é para ontem. Construa essa fábrica, porque as pessoas lá precisam de sapatos.
Percebem? A pessoa criativa, ela enxerga oportunidades. A pessoa não criativa, ela só enxerga o problema. Um dos meus patrões, meus primeiros patrões, quando eu era ainda jovem, ele tinha uma frase que me marcou. Ele falava assim: já temos um problema, agora vamos buscar a solução. Não pensar no problema pelo problema, mas pensar no problema enquanto a solução para resolvê-lo. Então, essa habilidade, ela é necessária para a nossa carreira profissional. As empresas buscam pessoas criativas, originais e que possuam iniciativa. Segunda habilidade, liderança e influência social. Turma, liderança é o processo de conduzir um grupo de pessoas em prol de um objetivo. É a habilidade de motivar e influenciar. Olha só, motivar e influenciar os liderados de uma forma ética e positiva, para que contribuam, olha só a expressão, voluntariamente. O líder, ele não força ninguém a segui-lo. As pessoas o seguem voluntariamente. O que é voluntariamente, professor? Vou escrever aqui, ó. Por vontade própria, sem coação. As pessoas seguem o líder porque, né, elas se sentem inspiradas, motivadas por ele e estão dispostas a alcançar os objetivos da equipe sob a sua liderança. Olha só, o líder é aquele que motiva, é aquele que desperta as pessoas. Porém, nós temos diversos tipos de líderes. E aí eu jogo a pergunta para você, querido aluno, para você, querida aluna, de Dom Inocêncio, de Guaribas, São Pedro do Piauí, São Francisco do Piauí, Flores do Piauí, a Joanilda, o Mauro Reis, o Bando de Loucos. Que tipo de líder você é? E agora? Como você se define enquanto líder? Como você se descreve enquanto líder? Você é um líder autoritário? O que é o líder autoritário? Olha só, o líder autoritário, ele usa verbos no imperativo. Ele só consegue se comunicar utilizando verbos no imperativo. O líder autoritário, ele é o 80, ele é o exagero. O líder autoritário, ele tem a mão pesada demais. O líder autoritário, ele determina as ideias, ele determina o que será executado pelo grupo e é extremamente dominador. É uma pessoa com a mão muito pesada. As suas frases sempre são no imperativo. Faça, resolva, vá, traga. Ele manda, 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 manda. Ele oprime os liderados. Esse tipo de líder, ele gera repressão e ele gera distanciamento. As pessoas a respeitam esse líder, temem esse líder, mas não querem uma convivência além daquela convivência no contexto da liderança, querem distância dessa pessoa. Nós temos no outro polo dois tipos de liderança que são complicadas. O líder indeciso. O indeciso, o próprio nome diz, é um líder que não toma decisões. Ele não toma direção, ele não assume responsabilidade, ele deixa as coisas como estão para ver como é que ficam. A consequência, desorganização. Por quê? Porque, turma, não é o fato de você ser um líder e tenha que organizar, tenha que, de certa forma, mandar em algumas pessoas, não é esse fato que torna uma pessoa autoritária. É o peso da sua mão. É o modo como se comunica, é o modo como ele se porta. O líder, ele vai ter que emitir ordens. O líder, ele vai ter que gerenciar. Ele vai ter que organizar.
No entanto, olha só, no entanto, esse líder não pode pesar a mão demais. Em vez de dar uma ordem, falar, né, dar um ultimato, fazer uma pressão exagerada. Então, o indeciso, ele é o outro oposto, ele é o 8. Ele não toma decisões, ele deixa as coisas como estão. E aí ele vê como é que fica. Resultado, desorganização. O irmão gêmeo do líder indeciso é o líder liberal. O líder liberal também é o 8. Ele não ordena, ele não organiza, ele não gerencia, ele não distribui, ele não planeja, ele deixa as pessoas fazerem tudo como elas quiserem. Ele dá total liberdade ao grupo para traçar diretrizes, dando uma falsa impressão de ser um líder democrático, quando no fato não é. Ele não é um líder democrático. Por quê? Porque o líder democrático, ele permite a participação, mas ele não deixa todo mundo fazer o que der em mente, porque o líder é quem tem a visão total dos processos. Eles têm a visão de como os processos, como as atividades devem ser executadas. Quando ele abre mão disso para deixar que as pessoas façam como elas quiserem, ele gera uma confusão, porque um setor, um departamento pode não conversar com o outro e assim por diante. E gera também desorganização, tá? Nós temos agora mais 2 tipos de líderes que são bem parecidos, certo? A característica deles é que ambos são situacionais. Tanto o líder situacional como o líder emergencial, eles têm a mesma característica. Eles aparecem numa dada situação, numa determinada situação, esse líder, ele aparece. Por exemplo, a empresa está em crise econômica e é preciso sanar, né? É preciso fazer corte de gastos, muitas vezes também corte de pessoal, conversar com os fornecedores, renegociar contratos. A situação é emergencial, a situação é limite. Nesses momentos surge esse líder situacional, esse líder emergencial. Mas nós temos um problema. Que problema é esse? Que esse líder situacional e o líder emergencial, eles surgem num determinado contexto. Vou repetir. Eles surgem num determinado contexto, numa determinada situação, mas não necessariamente eles serão eficazes, eficientes no dia a dia, no cotidiano. Por quê? Porque o líder situacional, ele, ao centralizar bastante os processos nele, porque a sua personalidade é forte, ele pode gerar pouca motivação nos funcionários, nos liderados. Ah, gente, não precisa se preocupar não, que ele faz. Ele resolve, entendeu? Há um culto à personalidade. O emergencial, da mesma forma, uma dependência do grupo. Esse líder é tão forte, destacou-se de tal modo no momento de crise, que o grupo se torna dependente dele. É um problema. Entenderam, então? Dom Inocêncio, Guaribas do Piauí, São Pedro do Piauí, gente linda, maravilhosa, percebe esses estilos de liderança? Que tipo de líder é você? Jogo mais uma vez essa pergunta. Turma, agora temos 2 tipos de líder que são muito próximos, certo? Muito semelhantes também, e eles estão no caminho para a liderança democrática e educativa, né? Eles estão no caminho para essa liderança democrática e educativa, porque são líderes positivos, embora possam surgir pessoas, líderes negativos, tanto inspirador como carismático. Turma, o líder inspirador,
ele raramente precisa dar ordens. Ele raramente precisa ordenar. Os liderados, eles são tão atraídos pela figura do líder que estão dispostos a fazer o que é necessário por ele. Nós temos exemplos positivos e negativos na história de líderes inspiradores e carismáticos. O líder carismático também é um líder inspirador. Ele inspira confiança, aceitação incondicional, obediência espontânea e envolvimento emocional. Volto a repetir. Temos figuras positivas, inspiradoras e carismáticas, e líderes negativos, inspiradores e carismáticos. Adolf Hitler era um líder inspirador e carismático que conduzia os seus liderados a cometerem atrocidades. Pessoas comuns, banais, obedeciam às ordens do seu líder e estavam dispostos a fazer tudo o que fosse preciso para atender às ordens do seu líder. Boa noite, Ana! Abraço carinhoso. Os nazistas, eles confiavam no seu líder, aceitavam incondicionalmente as suas ordens, as suas diretrizes, mesmo que elas tenham encaminhado um povo judeu, por exemplo, para o genocídio. A obediência era espontânea e o envolvimento emocional era enorme. O estrago que um líder inspirador e carismático pode gerar em algumas pessoas, se a sua liderança não for positiva, é um estrago enorme. Nós estamos vendo no Brasil um exemplo claro disso. Pensa um pouquinho no que eu estou falando. Um líder inspirador e carismático, despertando nas pessoas o que há de pior nelas. Para abaixo. Continuando. Exemplos positivos. Jesus e Gandhi. Jesus era um líder inspirador e carismático. Não é, Ana? Jesus era um líder inspirador e carismático. Ele começou com um grupo pequeno de seguidores, que hoje tornou-se bilhões de pessoas. Praticamente 1/3 da humanidade segue a liderança de Jesus Cristo. Também temos Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi, uma figura central na independência da Índia no século XX. Até o ano de 1947, a Índia era uma colônia da Inglaterra. E nós sabemos como é a relação de uma metrópole com uma colônia. Sabemos bem como é essa relação. A colônia, ela fornece matéria-primas para a metrópole, que transforma a matéria-prima em produto e revende a colônia. Assim era a relação colônia-metrópole, Índia com Inglaterra. A Inglaterra era o símbolo de um país industrializado. A Inglaterra liderou a Revolução Industrial. Havia fábricas de todos os tipos, de todos os gostos, digamos assim. Havia muitas fábricas com diversas especialidades na Inglaterra. O que os ingleses falaram para os hindus, para os indianos? Vocês não precisam de fábricas. Nós, ingleses, vamos fornecer para vocês tudo o que vocês precisam, contanto que vocês nos paguem. Mas Gandhi, ele começou a perceber que alguma coisa estava errada nesse processo. Aliás, que muita coisa estava errada nesse processo. Por quê? Na visão de Gandhi, se eu tenho uma matéria-prima, o que eu devo fazer é investir em tecnologia para que eu possa fabricar produtos a partir da matéria-prima que eu possuo.
Os ingleses proibiam os indianos de produzirem sal. E a Índia ficava à beira do Oceano Índico, mas não podia produzir sal. Todo o sal consumido na Índia deveria vir da Inglaterra por preços absurdos. A Índia produzia algodão. Do algodão fazemos fios. Dos fios fazemos tecidos. Dos tecidos fazemos roupas. A Inglaterra disse para a Índia: opa, vocês fornecem o algodão para nós, que em nossas fábricas vamos transformar esse algodão em tecido, em roupas e revendemos para vocês. Vocês não precisam de fábrica, não precisam de indústrias. Deixa que nós ingleses cuidamos da parte da transformação da matéria-prima em produto. Gandhi disse: não, está errado. E Gandhi liderou um movimento de independência da Índia. Professor, então Gandhi, que bacana, Gandhi montou um exército, comprou armas e guerreou contra a Inglaterra? Não. Aí está a beleza da liderança de Mahatma Gandhi. O que ele fez? Ele proclamou aos seus irmãos, querendo ser espertos, exatamente, Ana. Muito espertos, hein? Muito espertos. A Inglaterra tem uma história de exploração de suas colônias, uma história muito pesada. Então Gandhi disse: não, nós não vamos aceitar mais a Inglaterra dominando o nosso país. Mas Gandhi não pegou uma arma sequer. Professor, então ele fez revolução com o quê? Com flores? Não. Gandhi proclamou, convidou, convocou a população para fazer boicotes aos produtos ingleses. Desobediência civil, marchas e jejuns, ahimsa, satyagraha. Gandhi disse: nós vamos resistir uma resistência pacífica e vamos fazer a Inglaterra sentir uma dor naquilo onde mais dói no país capitalista, que é o bolso. Quando o bolso de um capitalista dói, ele muda. Ou pelo menos ele reage com força. Então Gandhi, por exemplo, com relação ao sal, Gandhi foi exatamente de milhões, exatamente. O que foi que Gandhi fez com relação ao sal? Ele convidou vários cidadãos da Índia para marcharem até o litoral. Quando Gandhi chegou até o litoral, ele pegou um copo com água do mar, calmamente pegou um copo com água do mar, deixou no sol e esperou a água evaporar. Quando a água evaporar, ficou o sal, ele pegou o sal e levou consigo para casa, e as pessoas que acompanharam fizeram o mesmo. Um gesto simbólico. Nós vamos fabricar o nosso próprio sal e não vamos mais comprar sal dos ingleses. E com relação às roupas, gente, Gandhi teve uma ideia, uma inspiração genial. Gandhi disse: turma, a Inglaterra tem indústrias, tem máquinas. Nós vamos combatê-los com uma tecnologia medieval, a roca de fiar. O que é a roca de fiar, professor? Roca de fiar é um instrumento rudimentar antigo. Você pega o algodão, aí você prende na roca de fiar e ao girar, a roca de fiar vai fazendo fio e você vai enrolando fio. Do fio você faz tecido, do tecido você faz roupas. E Gandhi convocou a população, cada cidadão, ter a sua própria roca de fiar em casa, produzir o seu próprio fio, tecido e roupa e não comprar os produtos ingleses. E a população se inspirou e seguiu Mahatma Gandhi. E esse processo, né, pacífico de independência foi tão bem sucedido que a Inglaterra teve que consentir com a independência da Índia, certo? A Inglaterra reconheceu a independência da Índia em 1947. Infelizmente, um ano depois, Gandhi foi morto. E hoje, na bandeira da Índia,
Nós temos, não é, um símbolo no centro da bandeira da Índia, é um símbolo religioso. O que tem aquele símbolo no centro da bandeira da Índia. É um símbolo da religião hindu. Mas, se você olhar bem, ele também é parecido com a roca de fiar de Gandhi, para nos recordar da simbologia, certo? Da luta dos indianos pela libertação e independência da Inglaterra, não é? Exatamente, Ana. É uma história muito cativante. Vamos seguir adiante que o tempo está esgotando. O líder educativo. O líder educativo é aquele que gosta de dar o exemplo antes de liderar. Ele mata a cobra e mostra o porrete. Ele faz primeiro para que os outros se inspirem e sigam o seu exemplo. Ele tem uma relação de responsabilidade com o trabalho e com os seus liderados. O líder educativo, ele inspira confiança e as pessoas que estão sob sua liderança, elas crescem humanamente, crescem enquanto pessoas. E, finalmente, o líder democrático, né? Se o líder autoritário é o 80, é a mão pesada, e o liberal é o outro, a mão leve aqui no sentido de que não pesa nada, não é mão leve de que vai roubar, não, tá bom, gente? O velho ditado popular, não é? É exatamente, querida. Né? Não mate a cobra e mostra o porrete. O líder democrático, ele tem o peso da mão na medida certa. Medida certa. O peso da mão do líder democrático, ele é na medida certa. Ele estimula a participação do grupo, ele não abre mão de orientar, ele orienta quando deve orientar, ele dirige quando deve dirigir, mas ele também acata, ele ouve as opiniões do grupo e pondera antes de agir. Mesmo que ele tenha que tomar uma decisão que não seja de acordo com a vontade da maioria do grupo, mas ele escuta e considera a reflexão do grupo. Naquele filme Invicto, sobre a vida do Nelson Mandela, nós temos o exemplo de um líder democrático que teve que tomar uma decisão contrariando a maioria, quando o time nacional de rugby da África do Sul, que era identificado com o regime do apartheid, uma das primeiras iniciativas dos sul-africanos negros, quando chegaram ao poder, era querer mudar o nome, as cores da seleção nacional de rugby da África do Sul. Nelson Mandela disse: não podemos agir de modo vingativo, não podemos agora fazer a retaliação por todo o sofrimento que foi colocado a nós, negros, na África do Sul. Nós devemos buscar a reconciliação. Baixinho aqui comigo. Líder de verdade não divide. Líder de verdade não espalha ódio. Só entre a gente, tá bom? O líder de verdade, ele não divide e não espalha o ódio, tá bom? Vem comigo, Xiana! Turma, mais alguns exemplos. A resiliência. O que é resiliência? Resiliência é uma capacidade... Deixa abaixo, não é, Ana? Resiliência é uma capacidade que nós temos de lidar com os problemas, adaptar-se às mudanças, superar obstáculos, resistir à pressão de situações adversas. Tudo está contra você. Tudo está dando errado. Certo? As exigências são enormes, a pressão é enorme. Aí você é que nem uma mola. Aqui tem a mola, né? A resiliência é como se fosse uma mola. Tá aqui você. Aí começa aquela força vindo de cima, né? Aquela força que vai fazendo com que você fique aqui, ó, todo encolhido. A força é muito forte.
o resiliente é como essa mola. A força é forte, mas ele consegue superar essa força e ele dá um salto. A força que veio contra ele, ele respondeu com outra força maior. Ele foi resiliente, ele resistiu e deu uma resposta à altura. É uma qualidade que as empresas querem muito, né, observar nos seus funcionários. A capacidade de resistir, a capacidade de dar respostas, a capacidade de superar adversidades. Por mais difícil que seja, eu tenho uma força que vai me fazer vencer. Tá bom? Turma, outra habilidade, a habilidade do raciocínio, da resolução de problemas. Eu quero só aqui falar um pouco sobre a ideação. Turma, ideação é o seguinte, vou resumir para ficar bem claro, tá bom? Muitas pessoas têm iniciativa. O que é iniciativa? A pessoa vê algo que está acontecendo, ela é a primeira a tentar resolver. Só que nem todo mundo tem a acabativa. O que é acabativa? Acabativa é um neologismo, não existe essa palavra. O que é acabativa? Certo? É você ir até o fim. Você não abandonar um projeto. Então, a ideação permite que você saia do mundo das ideias e que a tua iniciativa torne-se realidade. Não adianta ter uma ideia se essa ideia não se tornar realidade, se você não lutar para que essa ideia se concretize. Percebeu? Isso é ideação. Capacidade de transformar ideias em coisas concretas, tá bom? Dom Inocêncio, Guaribas, São Pedro do Piauí. E para encerrar, olha só, inteligência emocional. O que é inteligência emocional? É o uso intencional de nossas emoções agindo em nosso favor, produzindo resultados positivos. O que é isso? É eu saber gerenciar as minhas emoções, para que eu possa atingir a maturidade. Professor, o que é maturidade, então? Maturidade é um processo. Primeiro passo do processo, identificar as nossas emoções, dar nome ao sentimento. Gente, é importantíssimo que a gente consiga nomear os sentimentos. Ana, eu tenho certeza que você tem um amigo ou amiga que uma vez você viu essa pessoa triste, ela estava assim, a pessoa. Abalada. Triste para baixo. Aí você chegou na pessoa, fulana, o que é que você tem que tá desse jeito? Ai, eu tô, sei lá, um negócio ruim. Eu tô sentindo uma coisa ruim, assim, um negócio ruim. Gente, coisa ruim, negócio ruim, não é sentimento. Quando você responde que está sentindo uma coisa ruim, um negócio ruim, você não está dando passos para a maturidade. E o primeiro passo é nomear sentimentos. Eu não estou sentindo um negócio estranho, algo ruim. Eu estou sentindo tristeza, abatimento, eu estou ansiosa, eu estou nervoso, chateado, bodeado. Saber nomear os sentimentos. Em seguida, compreender e refletir sobre os sentimentos. Eu estou triste. Por quê? Quem ou o que me deixou triste? Em que circunstância? E o que eu vou fazer com esse sentimento? O que vou fazer com esse sentimento? De tristeza, de chateação ou de alegria? Saber nomear, compreender, refletir e o que fazer com esse sentimento. Tudo isso passa pela alfabetização emocional. O que é alfabetização emocional, professor? Aprender a saber interpretar as reações que as emoções provocam em nós. As tuas lágrimas são de tristeza ou são de alegria? O teu sorriso é de alegria ou é nervoso? As suas mãos estão inquietas por quê? Está ansioso? Por que a tua voz se elevou? Está com raiva? Então, saber interpretar as reações que as emoções causam entre nós.
saber comunicar os sentimentos de forma adequada e produtiva, perceber que as emoções influenciam nossas decisões diárias, refletir sobre como nos sentimos em diferentes situações. Tudo isso, turma, tudo isso é alfabetização emocional. O que eu estou sentindo? Tá bom? A alfabetização emocional passa por isso aqui. O que é emoção? Emoção é uma reação psíquica e física. Emoção é isso aqui, ó. Fulano de tal bateu o carro. Fulano de tal bateu o carro. Isso aqui é emoção. Agora o sentimento. Por que eu fiz isso aqui? Porque eu estou espantado. Sentimento de espanto. Ou, meu Deus. Meu Deus, ele bateu. Tristeza. A emoção é a reação física. O sentimento é quando eu processo e sei dar nome a essa emoção. Mas, infelizmente, algumas pessoas, elas têm o que chamamos de alexitimia, dificuldade de nomear e descrever emoções. E é importante saber identificar e exprimir as emoções. Caso contrário, elas acabam expressas no corpo. No último fim de semana, eu passei por um estresse emocional tão forte que na segunda-feira eu acordei afônico, praticamente sem voz. Quase não consegui dar aula no Canal Educação e não consegui dar aula na escola da prefeitura que eu dou aula presencial. A situação de estresse foi enorme. E as nossas emoções, elas têm reação em nosso corpo. Muita atenção aqui às nossas referências bibliográficas. Obrigado pela solidariedade, Ana. E muito atenta que as emoções, elas são capazes de provocar em nós reações inimagináveis. Turma, a primeira questão fica para casa, a segunda, olha só. Vamos tentar nomear esse sentimento, tá bom? Vamos lá, Ana. Resulta da autorreflexão sobre um ato que cometemos e pelo qual nos sentimos responsáveis. Quando acompanhado do desejo de se esconder, de ocultar o ato condenável, deixa o corpo tenso. Podemos perder apetite e energia. Que sentimento foi descrito? Nojo, medo, culpa ou vergonha? Autorreflexão, pelo que nós cometemos, nos sentimos responsáveis, desejo de esconder e de ocultar o que nós fizemos, o corpo fica tenso, posso perder o apetite e energia. Estamos falando aqui do sentimento da culpa. A culpa gera tudo isso em mim e em você. Aqui é a nossa revisão, habilidades do futuro, estudamos habilidades comportamentais, criatividade, originalidade, iniciativa, liderança, influência social, resiliência, tolerância ao estresse, flexibilidade, raciocínio, resolução de problema, ideação e inteligência emocional. E em nossa próxima aula, olha só, turma, de Guaribas, Dom Inocêncio, São Pedro, minha amiga Ana, ó, educação financeira. O pouco dinheiro que você tem, o que você faz com ele? Poupa, gasta. Próxima aula, vamos conversar sobre isso. Aquele abraço carinhoso. Salve, salve e tchau!